Francisco Lima, do Chega. Que eu levantei ali da tribuna e que ainda não foram respondidas, nem sequer na intervenção da Sra. Secretária, mas a Sra. Secretária que me esclareça aqui uma questão. A Sra. Secretária já anunciou por várias vezes que o Governo da República deve mais de 100 milhões de euros das OSPs. Vamos ser intelectualmente honestos. O Governo da República não deve nada. Isso não existe. Existe, claro que existia uma obrigação moral, mas se o Governo de Luís Montenegro nem sequer cumpre as obrigações quase legais, ou aquilo que ele promete e que se compromete, como foi o caso das ajudas aos agricultores, eu quero lhe fazer uma pergunta. Acha que algum dia, em algum planeta, o Governo da República vai pagar os 100 milhões de euros das OSPs desde 2015? Isso não vai acontecer, isso no mundo real não vai acontecer. A Sra. Secretária é um bocado intelectualmente desonesto vir aqui a esta casa afirmar que existe uma espécie de dívida. Isso a dívida não existe. Se essa dívida existe, então o Governo da República que seja acionado, que faça uma queixa, quer dizer, isto não existe. A outra questão aqui, eu gostaria que a Sra. Secretária também me confirmasse ou desmentisse, porque além da falta de pagamento do subsídio de férias aos trabalhadores, que por vistos vai ser paga até o dia 15, creio eu, se existe ou não dívidas à Segurança Social. Porque, e às finanças, embora acredite que se a empresa dá prejuízo, não sei se só se for dívidas, não sei. Mas uma vez que as dívidas à Segurança Social configura até crime, uma administração que não paga a Segurança Social, já agora gostaria de saber se o Grupo SATA tem dívidas à Segurança Social. E também relativamente aqui a esta questão da SATA, o que é a questão essencial aqui, que nós andamos todos aqui a empurrar com a barriga para a frente? É a questão que o Governo dos Açores e do país não pode ter companhias aéreas, e mesmo empresas privadas, não pode ter. Isso tem que ser privatizado tudo, incluindo a SATA Era Açores. Provavelmente no futuro terá que ser privatizada, que só através do processo de privatização, nem que seja com compensações, é que se pode gerir bem. Claro que isto incomoda ali o deputado António Lima, claro, vai incomodar, tudo o que é privado é mau para ele, mas eu acho que desde a questão da contratação pública, desde a questão do financiamento, desde a questão das competências técnicas, tudo isso faz com que os governos não possam gerir empresas. E repare bem, o que é que aconteceu com os estaleiros de Viana do Castelo? Era uma empresa altamente falida, subsídio-dependente, deu milhões de prejuízos, foi privatizada a um exemplo de investigação, de competências, de lucro. O que é que aconteceu aos estaleiros da Lisnave? A mesma coisa, uma empresa capturada por sindicatos, ou seja, era um feudo do Partido Comunista. Pronto, tem que ser foi privatizada, resolveu-se o problema. O que é que está a acontecer com a CP? A CP já recebeu de ajudas do Estado 5 vezes a dívida dos Açores. O que é que lá tem? Umas carruagens que Pedro Nuno Santos depois foi comprar à Espanha, pôs lá num armazém, umas carruagens usadas, não se vê andar por aí, gastou milhares de milhões de euros. O que é que tem? Está sempre em greve, greves. Os maquinistas da CP, não sei se têm consultado as notícias, recebem 15 subsídios. Um dos subsídios é por se apresentarem ao trabalho. São 15 subsídios. A TAP agora tem esse processo, uma certa paz social e até os pilotos aceitaram alguma redução. Mas a TAP tinha 19 sindicatos. As empresas públicas, aquilo que era o sindicalismo do século XIX, início do século XX, que era em favor dos trabalhadores, isto agora é uma chantagem para os contribuintes. O que a gente tem, um sindicalismo agressivo, de partidos que estão a desaparecer e que usam o sindicalismo como braço armado da política. E isso tem que acabar. Até, inclusivamente, a lei do sindicalismo tem que ser revista. Tem que se alterar a Constituição, tem que ser revista. Nós não podemos ter empresas e determinados serviços com greves, que foi o caso que aconteceu agora, parece que justamente, mas nós não podemos ter os presos a fugir das cadeias porque os guardas fazem greve, ou a GNR faz greve, quer dizer, há que ver direitos, há que haver equilíbrios. Mas há situações, nas empresas públicas, é mais que evidente, estão sempre em greves, nunca é suficiente. Aumentou-se 30% aos pilotos, se a empresa começar a dar lucro, se calhar não é suficiente, daqui a 2 meses está-se outra vez. Quer dizer, isto é um problema que é de raiz. O Governo, os Estados não podem gerir empresas privadas, não dá certo. Podem fazer a mesma experiência. Até se diz, é que o conceito que é,
quem faz a mesma coisa e espera resultados diferentes, isso é o acúmulo da estupidez. Quer dizer, fazendo a mesma coisa, os resultados vão ser iguais. E, portanto, empresas públicas vão ser sempre empresas de sindicatos, empresas deficitárias, empresas parasitárias, empresas ineficientes. E o que a gente está a ver aqui é um déjà vu. A Europa já fez essa limpeza. Espanha deixou cair companhias aéreas, a Alemanha deixou cair companhias aéreas, a Itália deixou cair companhias aéreas. Aqui os nossos amigos ao lado da Madeira não têm companhias aéreas e, como isso, têm turismo. Quando se liberalizou as rotas para os Açores, era o caos que vinha por aí abaixo. Aumentou-se, não houve caos nenhuns, não há cá caos nenhuns. Onde há caos é quando o governo mete a mão. E quando o governo politiza, quando o governo nomeia administrações incompetentes. Isso é que é o caos. Muito obrigado, Sr. Presidente. José Pacheco, do Chega. Senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Presidente, ou é da fome, ou num tema tão importante como este, está tudo dito. Eu vou pela segunda opção. A SATA tem sido o elefante no meio da sala, há uns anos acrescentados. E porquê é que não se resolve? Há bocadinho aqui em conversa com o nosso vizinho de bancada dizia porque é o Uber dos políticos. É o Uber. É o Uber que vai buscar votos. E isto é uma realidade. E é isto que os açorianos dizem. Com toda a frontalidade. Dizem. Aliás, devíamos estar agora, hipoteticamente, Sr. Presidente, no aeroporto, Ponta Delgada, por exemplo, e ouvir os gritos das pessoas desesperadas a dizerem fechem-me isto. São os aviões que se atrasam, são os aviões que se cancelam, são as pessoas que não têm informações, são as pessoas que não sabem de nada. Acho isso não é uma companhia aérea. Isto é um manicômio. Isso é caso de saúde. E nós continuamos a apostar nisso. Porquê? Porque há uns senhores que usam isto, como eu vi há bocadinho, usam a SATA para eleitoralismo. Enquanto eu, dono da SATA, eu, contribuinte, continuo a pagar isso. E vimos aqui um discurso, a SATA nunca esteve como está. Uma maravilha. A internacional, 71 milhões de prejuízo. Assim não custa. Eu faço um aquapark aqui no lado de fora do Parlamento, com 70 milhões de euros. Aquilo vai ser um sucesso. Com os colegas, trampolins, vai ser um sucesso. O problema da política e dos políticos é trabalhar com o dinheiro dos outros. Porque se fosse privado, as pessoas faziam continhas. Senhores da SATA, onde é que estão as rotas deficitárias? Onde é que estão as taxas de ocupação? Nós andamos há 4 anos a pedir isso. Onde é que estão? Eu quero saber a rota de Milão, de Paris, as internas. Eu quero perceber a ocupação. Quanto é que nos custou? Qual o prejuízo que dá? Porque tem que dar prejuízo. 71 milhões de euros não caíram assim do céu. Há prejuízos. Se há prejuízos, é porque há má gestão. E se há má gestão, é porque alguém mandou. Mas isto são coisas que nem é preciso. Enfim, e há a NASA para se estudar isso. Depois fala-se em guerras, mas isto crescer 14%. Senhora Secretária, qual das verdades é que a senhora quer que eu compre? Eu preferia comprar aquela que é: os Açores são procurados, a SATA até voa mais, mas o desperdício é maior. Esta é a verdade que eu assumo. Outra questão também, e dizia muito bem o Sr. Deputado do PAN, nós aprovamos, sim, nós aprovamos. Sim, nós apoiamos este governo, sim. E o que é que fizemos hoje? Trouxemos cá o tema. Viemos pedir contas. É assim que se trabalha. Nós não fazemos força de bloqueio, nós não temos linhas vermelhas, mas também na hora de pedir contas estamos cá. Outra questão também, e que fique registado, é que nós não estamos disponíveis para colaborar. Nós não estamos disponíveis em soluçõezinhas. Isto foram 4 anos nisto. Nós estamos disponíveis sim, ou se vende, ou se fecha. Ponto. Mais nada, clarinho como a água. Ou se vende internacional, ou se fecha internacional, até o final do ano. Ponto, parágrafo, não há mais argumento nenhum. Soluções para empurrar com a barriga não contam o que chega, mas não contam mesmo.
aí sim, nós vamos fazer o nosso trabalho de oposição. Porque isto é um cancro nos Açores. Como dizia o meu colega muito bem, estamos a tirar de educação, estamos a tirar da saúde, estamos a tirar da agricultura, estamos a tirar das pescas, nunca há dinheiro para nada. Mas a SATA, de forma direta e indireta, está a levar o dinheiro dos contribuintes. E isto tem que acabar uma vez por todas. E mais, eu já o disse aqui várias vezes, se nós não resolvermos o problema da internacional, o mais certo é nós termos um gravíssimo que a SATA interilhas. E isso é que nós não precisamos. Nós precisamos desta SATA. Não é para ter os voos para os políticos, é para ter os voos para os açorianos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Francisco Lima vai encerrar o debate. O que assistimos aqui foi basicamente 3 horas de autoflagelação. PS e PSD a arder numa fornalha, a passar as culpas de uns para os outros. Respostas aos açorianos, zero. Respostas ao nosso debate de urgência, às questões que foram levantadas, zero. Não há respostas. Portanto, não há respostas sobre os resultados operacionais das outras airlines no primeiro trimestre de 2025. Nada foi dito aqui. Se o plano de reestruturação acordado com a União Europeia está a ser cumprido, o Sr. Secretário disse alguma coisa, mas muito vago, reuniu, mas não são respostas satisfatórias. Aliás, levantou aqui uma questão, se a SATA encerrasse, fosse para a insolvência, que seria 300 milhões de prejuízo. Não acredito nisso. Onde é que está o estudo que diga isso? Uma empresa em insolvência é a massa falida. Eu vou dizer como o ex-presidente do Benfica, Vale Azevedo, disse, olha, falem com a massa falida. Basicamente é isso que terá que acontecer, quer dizer, pronto, só que a gente se ficar aqui mais 2 ou 3 anos, com os prejuízos, sem tomar decisões, esse prejuízo vai acontecer, 300, 400, 500, sempre a subir. Se tem ou não o Grupo SATA viabilidade financeira para manter as ligações interilhas, nada foi dito aqui, até porque há pagamentos em atraso do subsídio de férias. Qual é o ponto da situação do processo de privatização das outras airlines? Não sabemos, está a falar com os sindicatos, mas o consórcio continua interessado, continua a manter o preço depois das contas. Mas muito vago, nós não ficamos descansados. E caso o processo da privatização das outras airlines não se concretize até 31 de dezembro de 2025, a decisão a tomar. Também, conclusão disto tudo. É preciso ter coragem. Se a SATA, as outras airlines, se a SATA Internacional não continuar neste percurso desastroso de prejuízos, vai ter que encerrar, como encerraram centenas de companhias, como faliram bancos, como os privados vão à falência todos os dias, e isso é uma inevitabilidade. Aliás, as empresas nascem, crescem e morrem. E, portanto, a SATA Internacional pode ter que morrer. Nós fazemos aqui um funeral, fazemos aqui uma cerimónia, é capaz até de homenagear algum presidente da SATA, poderá ser esse o último, até podemos atribuí-lo o título honorífico de o cangalheiro, e é isso que temos que fazer. Agora, nós andamos aqui 3 horas com lamentações, com autoflagelação, e os açorianos continuam na mesma, em listas de espera nos aeroportos, com desmarcações, com desorganização e com o caos. E, portanto, nós não ficamos particularmente satisfeitos, mas temos que levar este tema aqui, que é um tema pertinente. Eu acho que é o calcanhar daquilo até deste próprio Governo. O Estado da região é o que é conhecido, mas o contributo da SATA para o mau estado que existe nas finanças públicas é de mais evidente. Representa praticamente metade do prejuízo. E, neste sentido, fazemos um apelo ao Governo Regional, que até tem 6 meses para resolver este problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.